Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos introduzir um pouco o tema sobre o qual nós vamos trabalhar esses próximos dias. Talvez você esteja em busca de um novo emprego, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja pensando em fazer uma coisa diferente. Não importa. Aqui a gente está diante de oportunidade, é isso que nós vamos querer ver dentro desse período que nós vamos passar juntos. Que oportunidade nós temos pela frente? Eu tenho uma pequena reflexão justamente para começar, que geralmente as pessoas me trazem, né? Que é justamente, estou desempregado, o que eu faço? Né? Eu respondo para eles, você está desempregado? Que ótimo, perfeito, ótima oportunidade. A primeira oportunidade que você tem é justamente a oportunidade de dar um tempo, de parar um pouquinho, de pensar sobre qual vai ser o próximo passo. Você tem a oportunidade agora de escolher agora. Muitas vezes a gente, sabe aquele ditado de deixa a vida me levar? Aparece para nós proposta, a gente aceita, a gente é convidado e a vida leva. E a gente um dia acorda e se pergunta, mas o que eu fiz realmente para mim? O que eu fiz realmente para me realizar? Será que eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Então agora é a oportunidade de dar um tempo. É uma oportunidade de refletir justamente sobre o que nós queremos como próximo passo. Por isso é ótimo. Isso é ótimo. Aí vem justamente essa pergunta de o que eu faço agora, né? A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte. Estar desempregado, você não é desempregado, você está desempregado. Sabe, eu estou há 21 anos no Brasil. E quando cheguei com um visto de voluntariado, né? E logo depois eu casei, 2 anos depois, com minha esposa. E aí eu ganhei o visto permanente. E com o visto permanente, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no Ministério do Trabalho para poder tirar isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Carteira de Trabalho e de Previdência Social, CTPS, né? A minha é verde porque é de estrangeiro. E olha que interessante, né? Aqui, ó. Né? Essa carteira, há 21 anos, está totalmente virgem. Nunca foi assinada. Nunca foi assinada. Então, se eu for me basear em carteira assinada, eu estou desempregada há 21 anos, né? Só que eu posso te garantir uma coisa, eu nunca parei de trabalhar sequer um dia nesses últimos 21 anos que eu estou aqui. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para ti é a seguinte, estar desempregado é um estado de espírito. Porque, na verdade, existem muitas oportunidades de trabalho. Não importa de onde você está conectado, sempre vai haver oportunidade de trabalho. Por mais difícil que pode parecer, mas sempre vai ter oportunidade de trabalho. Talvez não tenha tanta oportunidade de emprego, mas de trabalho tem muitas oportunidades. E se não tiver, nós temos condições de criá-las. E aí é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Muito bem, então a primeira coisa, pensar que estar desempregado é um estado de espírito. Você pode muito bem encontrar oportunidade de trabalho. Para continuar nossa reflexão, eu vou trazer um pequeno paralelo e contar uma história para vocês, tá? E a história é a seguinte, imagina que a gente vai comparar um processo seletivo com um processo de compra. Todo mundo já fez compra na vida, né? Como funciona o processo de compra? Vamos
contextualizar esse processo de compra. Vamos lá. Imagina que eu me matriculei na academia e que eu preciso comprar um par de tênis como este, né? E aí eu quero um tênis para fazer esporte. Então, quero um tênis leve, quero um tênis de tecido arejado que respira bem, né? Quero um tênis flexível, né? Mas também eu gostaria de ter um tênis colorido que chamasse atenção, até porque também, além da academia, eu quero correr um pouco na rua. Então eu quero que ele seja visível, até como, né, como forma de item de segurança, né? Então, idealizei exatamente esse tênis que está na foto. É esse que eu quero. É isso que eu quero. Então eu decido de ir comprar esse tênis. Aonde que eu vou comprar esse tênis? Bom, eu decidi ir no shopping, né? E aí, quando for pro shopping, eu não vou lá para passear. Eu vou lá para comprar o tênis. E vamos considerar de entrada que eu tenho pouco tempo para isso. Vamos dizer que eu tenho 1 hora para poder comprar esse tênis, né? Então não tem a tarde inteira, o dia inteiro, não, eu tenho 1 hora, né? Então, quando eu entro no shopping, né, como a gente vê nessa foto, existem centenas de lojas e vou passar por várias delas, né? O que vai acontecer comigo? Eu fui lá para quê? Eu fui lá para poder comprar esse tênis. Aí eu passo na frente de uma loja de roupa. Eu vou parar na frente da loja de roupa? Não. Por quê? Porque não é roupa que eu quero, é tênis. E aí eu vou caminhando no meio do shopping e acontece meio com um processo binário na minha cabeça, que é sim ou não. Isso é um tênis? Sim ou não? Se é não, eu continuo caminhando, né? E aí eu não vou parar na frente de outras lojas que não for loja de sapato, né? Bom, lá no fundo de um corredor, eu consigo enxergar uma vitrine de loja de sapato. Parece ser uma loja de sapato. Estou longe ainda, mas eu estou enxergando. Olha, isso tem cara de ser loja de sapato. O meu cérebro já manda aquele sinal dizer, vai lá, acelera, chega lá. É ali mesmo que você quer chegar. Então, eu começo a ficar interessado, eu fico muito focado para poder chegar naquela vitrina. E aí eu chego na frente da vitrina, né? Eu estou exatamente na frente dela. Nessa vitrina existe sapata de couro, bota, chinelo, um monte de outras coisas que estão ali, né? Aí eu te pergunto, esses sapatos de couro, com bota, com chinelo, com tênis, está misturado? Não, não está misturado. Cada um tem uma prateleira, né, está separada por tipo de calçada. Então tem lá a prateleira dos chinelos, tem a prateleira das botas, tem a prateleira dos tênis, tem a prateleira lá do sapato de couro. E está muito bem dividido, né? Então, eu decido me aproximar de quê? Das botas? Claro que não. Eu quero chinelo? Não, eu quero tênis. Então eu vou direto na prateleira de tênis. O que acontece nesse momento? Meus olhos, geralmente, eles vão chegar lá para cima. Eu vou olhar aquele tênis lá de cima. Vamos considerar que eu tenho como investimento uns R$600. Né? Eu tenho R$600 para poder investir nesse tênis, ok? Esse é o dinheiro que eu tenho e não quero gastar muito mais que isso. Esse é o budget que eu tenho, né? Quando eu olho lá para cima, eu vejo aquele tênis de R$1.200. Pô, R$1.200 não dá, pô. É o dobro do que eu posso pagar, né? Aí o que meus olhos fazem? Desce lá para a última fila, né? Para a última prateleira lá embaixo. A última prateleira, o tênis está R$199. Ah, não, R$199 não, deve ser porcaria. Eu quero um tênis um pouco melhor. E aí meus olhos, meu olhar vai se ajustar na prateleira correta. Mas se percebe que os tênis foram organizados nas prateleiras em função do preço, em função do modelo, em função do tipo de tênis. Então tem tênis, né, para basquete, tênis para corrida, tênis para todo tipo de atividade. E cada tênis, né, está organizado dessa forma. Para quê?
para facilitar a vida de quem compra. Eu não quero passar 10 horas ficar olhando para a vitrina para poder encontrar, caçando o negócio. Não, eu quero que os meus olhos vão direto ao ponto. Então o lojista, quando ele organizou essa prateleira, ele pensou no comprador, ele pensou na pessoa que justamente vai procurar o tênis. Ele organizou isso dessa forma. Ok? Até aqui? Beleza. Então, os meus olhos chegam mais ou menos no meio lá da prateleira, da vitrina, eu encontro um tênis, né? 599. Pô, perfeito. Exatamente o budget que eu tenho, né? Só que não tem exatamente a mesma cor, não é exatamente o modelo que eu quero, mas está na faixa de preço. Então eu decido entrar na loja. Gente, quando entro na loja, eu já comprei. Eu não paguei, mas eu já comprei o produto. E o lojista sabe disso. O lojista, ele sabe que quando você entra, você já comprou alguma coisa, você já se decidiu para alguma coisa lhe chamou a atenção na vitrina, e por isso você entrou. Você não entra numa loja à toa, você entra na loja porque ela te interessa, você viu alguma coisa que te interessa e você quer saber mais, você quer ver se tem outras coisas, né? Então você entra, você está interessado, você entra. Então, vai lá eu entrar na loja, né? Para poder justamente ver se de repente não tem outros modelos de 599 que chegam um pouco mais perto daquilo que eu quero, né? Mas eu já sei que eu vou encontrar meu tênis ali, então na minha cabeça, quando eu entro na loja, eu já estou comprando, o tênis já está comprado e eu não paguei ainda por ele. Então nesse momento tem duas possibilidades. Ou eu sou acolhido pela vendedora super simpática, acolhedor, uma querida, né? Que me acolhe, que me recebe na entrada da loja, que me acompanha, que me convida a sentar, que me escuta, né? Ou estou frente a uma chata que está atrás do balcão, que parece que vai fazer o favor de levantar a bunda da cadeira para poder me atender. Já aconteceu isso com você? Né? Fica chato, né? Aí o que acontece nessa segunda opção? Você vai dar uma voltinha, até que a pessoa, às vezes, até se dá conta, não, tem alguém na loja, né? Aí a pessoa vai lá, pois não, você vai, não, só tô olhando, né? E aí depois você vai sair da loja e vai dizer assim, depois eu volto. Você vai voltar mesmo? Não vai voltar nada. Aliás, você vai estar disposto a pagar mais caro numa outra loja se for bem atendido. Olha o quanto o atendimento nesse momento é importante. Mas vamos deixar chato de lado e vamos nos focalizar na menina simpática. Então a menina simpática, ela nos recebe e ela vai nos ajudar justamente a entender qual é o melhor modelo que a gente quer, né? O que realmente é importante para nós, o que a gente vai querer fazer com aquele tênis. Então ela nos escuta, ela pergunta, ela se interessa, né? E aí, a partir disso, ela vai dizer, olha, eu tenho vários modelos para te apresentar. E ela vai buscar os modelos, né? E aí ela apresenta os modelos para nós e a gente vai provando, né, os tênis, até que calçamos um tênis que é perfeito. Perfeito, é aquele ali, é exatamente o que eu quero, nas cores que eu quero, é super confortável, puta, ele tem todas as características. Qual é a próxima pergunta que eu faço para ela? Quanto custa? E aí, a menina me fala assim, olha, esse tênis, ele é 799. Puta, caramba, 799? Tá caro, né? Então, eu vou falar para ela que tá caro. 799, cara, eu tinha previsto a 600, são 200 reais a mais, né? Então, sabe, cara, eu não sei, mas ao mesmo tempo eu sei que esse tênis é o perfeito, é aquilo que realmente é muito bom, né? Então, ela já está preparada, ela já sabe. Então ela fala assim, olha, veja só, se você pagar à vista, eu consigo abaixar mais ou menos 100 reais, né? Então já cai para 700 reais, né? Chega mais perto do seu orçamento, né? 600 eu não vou conseguir, mas, né, um bom desconto de 99 reais eu consigo te dar. Mas continua além do orçamento, né? Aí ela fala assim, olha, é o seguinte, uma outra possibilidade é você parcelar. Eu posso parcelar isso para você, eu consigo parcelar em até 12 vezes, se você quiser, 10 vezes, né? No cartão, então você nem vai sentir
Você vai poder comprar outras coisas, inclusive na loja, né? Neste momento, a vendedora, ela não está mais querendo me convencer a comprar o tênis. Ela tá querendo, porque eu já comprei. Ela está querendo me convencer em pagar pelo tênis, que é muito diferente. Comprar eu já comprei. Eu já provei, eu já demonstrei, tá na minha cara que esse tênis me atendeu. E ela viu isso, ela sabe disso. Então ela está numa fase de negociação, de fechamento. Ela precisa fechar essa venda. Então ela vai usar todos os argumentos que ela tiver. Ela vai dizer, olha, é o seguinte, se realmente você se arrepender, tem uma garantia, se você pode voltar em 7 dias e devolver o produto. E aí ela vai trazendo mais argumento, e mais argumento, mais argumento, porque o foco dela é o quê? É isso, que eu passo o cartão. E se ela for boa vendedora mesmo, eu vou sair de lá com uma parcela de R$600. Né? Ela vai me vender ainda meias, uma camiseta, ela vai entender que eu vou para academia, então ela vai me vender uma roupa de academia, uma bolsa, sei lá. Né? Se ela for realmente boa vendedora, eu vou sair de lá com uma parcela de R$600. Isso acontece, gente. Né? Então, pensa bem nisso. Quando eu entro na loja, eu já comprei. A vendedora, ela tem que fazer você pagar. Esse é o objetivo dela, né? Então, mas, Cirilo, que paralelo tem isso com o processo seletivo? O que tem a ver isso com o processo seletivo? Vamos fazer o paralelo agora, olha só. O shopping, o que o shopping representa no mercado? Ele representa o mercado de trabalho. Se você vai no LinkedIn, para o recrutador, né, o LinkedIn é um grande shopping. Hoje, todos os grandes recrutadores, as grandes empresas de recrutamento, elas vão procurar no LinkedIn, elas têm um banco de dados alimentado, atualizado automaticamente. Você quer uma coisa melhor que isso? Não, antigamente, os recrutadores, eles te pediam o currículo, aí tinha que atualizar a cada 6 meses o teu currículo, a cada ano eles tinham que te ligar para poder atualizar seu currículo, agora é tudo automatizado. As redes sociais fazem isso por eles. Então o shopping, as redes sociais hoje, falo de LinkedIn, mas pode ser Facebook, Instagram, essas redes sociais que nos conectam todos, né? Isso é o nosso mercado de trabalho, né? O que é a loja? As lojas? As lojas são os profissionais, são os candidatos, né? Essas são as lojas. Então, no LinkedIn existe inúmeros, né, lojas, né, profissionais disponíveis, né, no mercado. O que é a vitrina? A vitrina é a cara do teu currículo, é a cara do teu perfil do LinkedIn. Como que ele está organizado, esse currículo? Como que o seu perfil está estruturado? O que você mostra lá no seu currículo? É bonito, é organizado? Você facilita a vida de quem entra no seu perfil, ou quem recebe o seu currículo? O seu currículo é fácil de ler? É fácil de entender? Como que está a cara dele? Lembre que as vitrinas não são... A gente não mistura as botas com chinela, com tênis. Não, tá tudo super bem organizado. Para quê? Para facilitar a vida do comprador. Então, da mesma forma, o nosso currículo é a nossa vitrina. O nosso perfil do LinkedIn é a nossa vitrina. Nós temos que organizar ele para que ele seja fácil de ler, para que ele seja direto ao ponto, para que o recrutador ele encontre a informação que ele precisa numa batida de olho. Num piscar de olho o cara tem que encontrar o que quer, né? Muito bem. O que é a prateleira da vitrina? É o conteúdo do currículo, né? Então, que tipo de palavras-chave vou utilizar? E isso a gente vai ver que tem que estar ligado diretamente com o mercado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso quando a gente for falar da metodologia na próxima aula, né? A porta da loja. É o convite para entrevista. Gente, o recrutador que te chama para uma entrevista, ele já contratou você. Ele não assinou o contrato. Lembra? Quando eu entro na loja eu já comprei, mas eu não paguei. Um recrutador que te convida, esse cara já te contratou. Para ele te convidar, ele já viu 50 currículos. Então ele já fez uma seleção. Ele não tem condição de fazer 200 mil entrevistas. Então se você foi convidado, é que ele já comprou você, ele já te contratou, ele já viu alguma coisa que ele precisa. Você já chamou a atenção dele, né?
depois a vendedora e o próprio candidato. E aí vale a reflexão. A reflexão é o seguinte: que tipo de vendedor eu sou? Né? Eu sou aquela vendedora simpática que acolhe, que faz pergunta, que se interessa pelo comprador? Ou sou aquela chata atrás do balcão? Que parece que vai fazer um favor de se levantar, né, para atender. Isso é atitude, né? Então, o atendimento da vendedora é a postura do candidato, né? Como que eu estou, com que vibe, com que energia eu chego na entrevista. Você pode ter o melhor currículo do mundo, você pode ter as melhores competências do mundo. Se você não tem atitude, se você é uma pessoa chata, se você demonstra, sei lá, depressão, você tá ruim naquele dia, sei lá, ninguém vai te contratar. Tem que chegar alto astral, bem-humorado, tem que chegar motivado, né? A gente não quer contratar uma pessoa desmotivada, a gente quer contratar uma pessoa motivada, né? Isso é o atendimento, é a postura do candidato, né? A prova do tênis, o que é a prova do tênis? E a entrevista. E aí, nessa entrevista, lembra que ele já te comprou, ele já contratou você. Você já atendeu. Então, tudo aquelas coisas boas que ele encontrou no seu currículo, ele já tem. O que ele vai querer fazer? Ele vai querer testar você. Ele vai querer justamente procurar os defeitos. Você compra um tênis com defeito? Você vê lá, o tênis tem uma manchinha, ele está mal pintado, ele tem um fiozinho solto. Não, você vai pedir para trocar, né? Você não vai comprar um tênis defeituoso, você vai pedir para trocar por outro, né? O mesmo tênis, mas me traz um que não esteja com defeito. Então, da mesma forma, na entrevista, o recrutador, o papel dele é estressar justamente para poder encontrar justamente quais são os pontos fracos, quais são os defeitos, porque as coisas boas ele já comprou, e pelas coisas boas que ele te chamou. Então, nesse momento, na verdade, você tem que estar preparado com argumentos para poder justamente responder a todo esse estresse, todas essas críticas que ele vai fazer, né? E, obviamente, ele vai estar, nesse momento, te comparando com outros, né? Da mesma forma, você tem lá a opção entre dois tênis, qual que eu pego? Aí tem um preço, tem a qualidade, tem o conforto, né? Tem quais argumentos que eu vou utilizar para poder escolher. Da mesma forma, o recrutador também. Ele tem um orçamento para poder contratar, mas ele tem também um job description, uma descrição de cargo que ele tem que respeitar, né? Tem uma questão de cultura, tem uma questão de perfil comportamental, de personalidade, tem uma série de coisas que entram em jogo. E aí eu vou estressar isso nesse momento, na hora da prova do tênis, né? A compra, o que é a compra? É a contratação, né? Então, quando passo o cartão de crédito, né? E quando no processo seletivo eu assino o contrato, né? E a garantia do produto é o tempo de experiência, né? Pela CLT são 90 dias, né? Mas mesmo se você é contratado como PJ, existe um período de experiência, né? Seja um mês, 2 meses, 3 meses, não importa. Mas tem um tempo de experiência, né? Então, também não é porque você assinou o contrato, né, que a pessoa não pode voltar atrás. Da mesma forma, você compra um produto, você tem 7 dias, né, pela lei do consumidor, para poder devolver o produto se não for satisfeito, né? Beleza? Faz sentido, gente? Né? Olha só o paralelo entre o processo de compra e um processo seletivo, né? Então isso é muito importante. A gente vai ver na metodologia boa que o grande objetivo é como a gente justamente cria um produto para o mercado. Nós somos nosso próprio produto. Você é seu próprio vendedor, é você seu próprio produto. Mas temos que entender que do outro lado, quem recruta está numa posição de compra. E ele tem uma série de critérios para atender. Então isso é muito importante, né? Porque a gente vai ter que trabalhar justamente todos esses itens que a gente viu. A aparência, a postura, os argumentos, tudo isso é algo que nós vamos ter que trabalhar na metodologia, tá bom? Bom, e aí, a próxima reflexão que eu quero trazer para você é a seguinte. Você é do tamanho que quiser. Isso não quer dizer que você pode tudo, tá? Mas eu tenho uma reflexão para você, eu vou fazer essa reflexão, geralmente, né, eu moro em São Paulo, então eu faço essa reflexão com pessoas que estão aqui em São Paulo. E aí,
imagina que eu pergunto para as pessoas o seguinte: quantas pessoas você conhece na sua vida? Né? Geralmente pergunto isso para executivos, né, que já passaram por uma série de empresas, já se formarem, né, na universidade, às vezes até fizeram alguma pós, MBA, alguma coisa, né? E aí eu pergunto para essa pessoa: quantas pessoas você conhece? Junta todo mundo. As pessoas do condomínio, os amigos, familiares, as pessoas, antigos colegas de estudo, né, de faculdade, antigos colegas de trabalho, clientes, fornecedores, as pessoas que você cruza no bairro, que você cruza na padaria, que te reconhece, sabe que você mora naquela região. Enfim, junta todo mundo. Quantas pessoas dá? Geralmente as pessoas me falam assim: geralmente isso dá umas 1.500, 1.000 pessoas. E se eu for pensar, 1.000 pessoas já é muito, né? Conhecer 1.000 pessoas, pessoas que te reconhecem, né? Porque uma coisa é você dizer: eu tenho 30 mil contatos no LinkedIn, tá? Você não conhece 30 mil pessoas, né? Então, vamos lá, 1.000. Então, eu geralmente convido a pessoa, para simplificar a conta, a extrapolar um pouco esse número. Falar: olha, imagine que você conhece 2.000 pessoas, né? 2.000 pessoas. Aí eu pergunto para a pessoa: quantas pessoas circula todos os dias em São Paulo? Mais ou menos uns 20 milhões de pessoas, né? Circulam em São Paulo todos os dias, né? A cidade tem mais ou menos 11, 12 milhões, mas circulando, né? Tem pessoas de todos os lados que vêm dentro de São Paulo para trabalhar. Então, vamos supor uns 20 milhões de pessoas circulando dentro de São Paulo. Então, quanto que é a conta de 2.000 com relação a 20 milhões? Pode fazer a conta, é 0,01%. 0,01%. Ou seja, a probabilidade de você encontrar em São Paulo uma pessoa que você conhece no meio da rua, você está parado no farol, o carro do lado, para e você conhece a pessoa se encontra lá no metrô, a pessoa se encontra lá no meio da Paulista. A probabilidade de você encontrar uma pessoa que se conhece em São Paulo durante o dia é de 0,01%. É muito pouco. Muito pouco. E sabe de uma coisa? Isso é ótimo. Isso é perfeito, né? Porque você pode ser quem você quiser para essas pessoas. 99% das pessoas não te conhecem. 99% das pessoas que você cruza em São Paulo não te conhecem. Isso é perfeito. Porque justamente para essas pessoas, elas nunca te viram na vida, então você pode escolher quem você quiser ser. Aí a pergunta é: quem você quer ser? Você quer ser aquele desempregado, desmotivado, depressivo? A vida dura, não sei mais o que fazer, tá difícil, a crise, o desemprego, né? Ou você quer ser aquela pessoa alta astral que fala assim: cara, eu tô pensando em novas oportunidades, eu estou buscando agora novos contatos, eu estou pesquisando agora novos setores de atividade, eu estou muito motivado. Quem você quer ser? Isso é uma resposta que você tem que dar. E você tem que dar isso. Agora, se você... As pessoas vão fazer a leitura, as pessoas que vão te encontrar, elas vão fazer a leitura daquilo que você está demonstrando. Então isso depende de nós. Eu vou te dizer uma coisa: isso não se improvisa. Isso não se improvisa. Isso se treina. Precisa ser treinado. Precisa ser trabalhado. Tem que ter os argumentos nas pontas da língua. A gente tem que definir uma mensagem claro. A gente vai ver isso na metodologia daqui a pouco. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá? Mas pensa nisso. 99% das pessoas que você cruza todos os dias não te conhecem. Quem você quer ser para essas pessoas? Tá bom? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, tá? É bastante coisa assim que a gente vai ver durante essa jornada, tá? Mas a primeira reflexão é: eu estou desempregado, que ótimo, né? Perfeito, que ótimo que eu esteja desempregado, porque isso me traz oportunidade. Entender que realmente o processo seletivo hoje é um processo de compra e que eu preciso me posicionar como produto e vendedor, né?
E que a partir disso eu tenho que criar justamente uma imagem que realmente seja vendedora, né? Eu vou finalizar aqui com um último slide que eu gosto bastante, que fala assim, né? A impotência é uma incapacidade da mente e não do corpo, né? Vê o cara ali, né? Sentado, pedindo esmola, e aquele cara sem perna, de muleta aí que tá dando esmola para ele, né? Então a questão é como que a gente quer se posicionar. A gente tem a possibilidade de se posicionar como vítima, né? Ou de assumir justamente o protagonismo de mudar a nossa vida a partir de agora, né? Gente, por hoje é isso. Até a próxima aula em que nós vamos falar sobre a metodologia boa, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.